tive um breve momento ali com um conterrâneo nordestino, irmão Valdemar Cabrabon, né? Conversamos um pouquinho com ele, para saber de onde é que ele é, da Paraíba. E aí ele falou: rapaz, eu sou lá de Patos, fica próximo lá de Mossoró, não fica tão longe. Eu falei para ele, quando o senhor for lá em Patos, na Paraíba, chega até Mossoró, né, para estarmos juntos lá. Mas temos boas notícias aí, que o pessoal está querendo descer para Mossoró, na viagem missionária, em Pau dos Ferros, que é a cidade dos nossos sonhos, e depois chegar em Mossoró para curtir um pouquinho lá de praia, pelo menos um dia, né? Um dia tá bom, né? 10, 15 dias trabalhando e um dia só para praia, tá bom, né? Amém? Amém. Creio que alguns vão querer mais, né? Vamos abrir a nossa Bíblia, Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25. Para nós é uma alegria grande estarmos aqui na igreja, com os irmãos, podendo compartilhar com os irmãos, juntos aqui com os irmãos. Uma alegria muito grande. Estamos juntos, rever a igreja, os irmãos, e relembrar aquilo que Deus fez na nossa vida, como tudo começou. Maravilhoso. Estamos servindo ao Senhor com muita alegria no nosso coração. Está comigo aí a minha princesa, que vocês já conhecem, né? A Juliana. Não precisa nem apresentá-la, porque vocês já conhecem muito bem. Os meninos ficaram por lá, estão curtindo as férias. Êxodo 25, do verso 1 até o verso 9. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele receberei: ouro e prata e bronze, e estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Amém? Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. O pastor pediu que nós compartilhássemos com os irmãos, e está semeando semente, lançando sementes aí durante esses dias. E ele falou para falarmos um pouco sobre a semente do serviço a Deus, de servirmos ao Senhor, de colocarmos os nossos dons em prática, de podermos praticar o ministério servindo ao Senhor com aquilo que Deus nos deu de capacitação. E eu creio que o fundamental para servirmos ao Senhor, em primeiro lugar, é saber como devemos servir a Ele. E nesse texto eu queria caminhar com os irmãos com o tema construindo um caráter de um servo de Deus. Na verdade, se eu perguntar para você, você é um servo de Deus? Provavelmente que muitos vão levantar a mão aqui, vão dizer, confirmando que é servo de Deus. Mas qual é o caráter do servo de Deus? Para servirmos ao Senhor, precisamos ter um caráter aprovado por Ele mesmo. E na verdade um servo de Deus não nasce pronto. Moisés foi um grande servo de Deus, porém ele foi moldado, ele foi passado pelo deserto para moldar o seu caráter como servo de Deus. Para ser forjado pelo Senhor, ele passou pelo deserto. E para ser um homem que tinha um caráter segundo a vontade de Deus. Porque, na verdade, a nossa natureza precisa sofrer
transformações que só Deus pode fazer na nossa vida. Porque na verdade queremos servir a nós mesmos, queremos fazer a nossa própria vontade, ou queremos fazer aquilo que nos dá prazer e alegria, e principalmente aquilo que alimenta a nossa alma, ou às vezes o nosso próprio coração, os nossos próprios sentimentos. Então, ser servo de Deus não é simplesmente aprender coisas novas, mas é viver essas coisas novas com Deus. Para Moisés servir ao Senhor, ele não podia apenas fazer as coisas para Deus, ele precisava viver em comunhão com esse Deus. E para servir ao Senhor nós precisamos estar na presença dele, construindo valores, desenvolvendo essa amizade. E eu creio que para construir o caráter de um servo de Deus, em primeiro lugar nós precisamos desenvolver uma íntima comunhão com Deus. Para construir o nosso caráter, o caráter de um servo. E na verdade, o servo, ele precisava conhecer o seu Senhor. E Jesus vai um pouco mais além, dizendo com os discípulos: eu não chamo vocês de servos, mas chamo vocês também de amigos, porque o servo às vezes não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu e vocês temos desenvolvido uma intimidade grande a ponto de vocês saberem o que o Senhor faz e o que o Senhor quer. Então, eu creio que para construirmos esse caráter de servo de Deus, nós precisamos desenvolver uma íntima comunhão com o Senhor. E esse texto vai trazer algumas atitudes que Moisés tem que ter para desenvolver esse caráter de servo de Deus, desenvolver essa comunhão com Deus. Em primeiro lugar, ele sobe para o monte, está na presença de Deus, está com o Senhor, mas quando ele volta, o povo não está com o Senhor. E ele precisa então ensinar o povo a ter diante de Deus exclusividade. E é interessante ver que o povo faz uma imagem de um bezerro de ouro porque queria ter a presença de algo palpável. E aí Deus então diz: eu vou construir, quero que você, Moisés, construa o tabernáculo, porque eu vou habitar no meio do povo. Agora, para que o povo tenha essa comunhão comigo e desenvolva esse caráter de servo, o povo precisa ter para com a minha pessoa exclusividade. E Moisés, quando chega, o povo está completamente fora da vontade de Deus, afastados, construiu o bezerro de ouro, adorando outro Deus. E aí então Moisés precisa chamar o povo para a exclusividade. Quebra aquele bezerro de ouro, destrói e traz o povo para a presença de Deus. É interessante esse episódio. Antes de Deus mandar Moisés construir o tabernáculo, capítulo 24, verso de número 15 em diante, vai dizer: tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Foi o tempo para que o povo desviasse da presença do Senhor. Mas aí Deus vai dizer para Moisés: Moisés, você precisa ensinar o povo que para ser servo precisa haver exclusividade. E no capítulo 32 de Êxodo, Deus vai fazer então essa purificação do povo. 32, verso 25,
Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Deus quer nos ensinar que para servir a Ele, não é necessário apenas fazer coisas para Deus. Precisamos desenvolver uma comunhão, uma intimidade com Deus. E para desenvolver essa intimidade com Deus, Ele deixa claro na sua palavra que exige exclusividade. Ele exige exclusividade. Ele não divide o relacionamento com outro. O povo se afastou de Deus, colocou algo no lugar de Deus. E muitas vezes nós também colocamos coisas no lugar de Deus, pessoas no lugar de Deus, colocamos valores no lugar de Deus, colocamos tantas coisas. Às vezes somos mais idólatras do que aqueles que adoram imagens, porque nós tiramos Deus do seu lugar, do primeiro lugar de exclusividade, e colocamos outras coisas no lugar. E Deus deixou claro para Moisés e para o povo: eu quero habitar no meio de vocês, mas para isso precisa haver exclusividade. Não há como dividir. A palavra do Senhor em Tiago vai dizer que Deus é um Deus zeloso. Ele tem ciúme pelos seus. Ele não divide o homem. Ele quer exclusividade. Mas é interessante saber que não só Deus exigiu exclusividade, o bezerro de ouro precisou ser destruído, mas também na caminhada no nosso relacionamento com Deus, aqui no texto que lemos, vai dizer que o Senhor exige prioridade. Não somente exclusividade, mas também prioridade. Para termos um caráter de servo de Deus, precisamos entender que Deus é exclusivo e que Deus requer a prioridade. Ou seja, o texto vai trazer uma informação para nós, que Moisés estava na caminhada, talvez sonhando com a terra prometida, talvez pensando e projetando aquilo que iria fazer, e caminhando no deserto com aquele desejo de chegar à terra prometida, de alcançar aquele objetivo, de pisar naquela terra, de tirar o povo da escravidão e chegar à terra prometida. Mas Deus traz uma palavra, e é interessante ver a palavra que Deus traz. Deus diz: olha, eu quero que construa um tabernáculo. Pare tudo e construa o tabernáculo. Ou seja, Deus quer ter prioridade na nossa vida. Ele quer ser exclusivo. E é interessante ver que Deus é quem nos chama para essa intimidade. Precisamos desenvolver a nossa intimidade com Deus, mas é Ele que vem ao nosso encontro e diz para o homem: faça um tabernáculo, faça um lugar para que eu possa habitar entre vocês, porque o nosso Deus quer estar perto de nós. Mas para isso, para que Ele venha habitar entre nós e tenha essa liberdade entre nós, precisa haver exclusividade, precisa tirar tudo aquilo que impede de sermos exclusivos deles, de termos essa exclusividade com Deus. E depois ele vai dizer: precisa haver prioridade nessa comunhão. O projeto é interessante, mas antes precisa se construir a tenda. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Verso 8. Ou seja, a caminhada rumo à terra prometida, às vezes nós temos sonhos, projetos, estamos projetando, fazendo alguns projetos, e às vezes Deus vai dizer: olha, a prioridade é
buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Talvez Moisés estivesse com o desejo de chegar à terra prometida, de alcançar o alvo, de alcançar o objetivo. E quantas vezes não estamos assim também? Queremos alcançar os nossos sonhos, projetos, e aí Deus vai dizer: precisa parar, pare tudo e vá construir o tabernáculo para que eu possa habitar no meio do povo. E nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque na verdade servir a Deus não é apenas fazer algumas coisas para Deus, é viver em comunhão com Ele, em intimidade com Ele, é conhecê-lo, é desenvolver esse relacionamento com Ele, para servirmos a Ele com toda a capacidade ou com toda a produtividade que Ele quer. Nós precisamos dar essa prioridade, e todo o acampamento teve que parar e o tabernáculo teve que ser construído. Toda a caminhada parou para a edificação do tabernáculo. Então nós precisamos parar a nossa caminhada e precisamos estar em comunhão com esse Deus, construindo esse altar de adoração a Deus. E em último lugar, Deus também, para construir esse caráter em nós como servos dele, além dele exigir exclusividade e querer também essa prioridade, ele vai exigir honra. O texto vai dizer que o Senhor falou a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam a oferta de todo o homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. É interessante, ou seja, Deus sabe que o homem não tem nada, mas Deus quer que o homem mova o seu coração para honrar a Deus. Precisamos honrar o nosso Deus. Se quisermos desenvolver esse caráter de servo de Deus, precisamos aprender a honrar a Deus. Às vezes nós queremos oferecer a Deus aquilo que não nos custa nada, ou às vezes queremos oferecer a Deus aquilo que não é algo valioso para nós. Davi, quando esteve naquela terra, aquele homem ofereceu tudo para que Davi oferecesse um sacrifício a Deus, ao Senhor, e disse: olha, eu não vou cobrar nada do rei, eu não posso fazer isso. Mas Davi disse: eu não posso oferecer a Deus que não me custe nada, e eu quero honrar o meu Deus com aquilo que Ele colocou nas minhas mãos, porque o texto vai dizer, na verdade, que era aqueles homens que o coração fosse movido por Deus, deles recebereis a minha oferta, e tudo de melhor, ouro, prata, especiarias, tudo isso para honrar a Deus. Se quisermos ser servos de Deus, um caráter de servo de Deus, precisa dar exclusividade para Deus, prioridade para Deus, e precisamos honrar a Deus. E a Bíblia vai dizer em Isaías, dizendo: o servo, o boi conhece o seu possuidor, o seu dono, mas o meu povo não me entende, eles não me honram. Quando vêm a mim, trazem animais que não são perfeitos. Como eles apresentariam com um animal desse perante o governador? Provavelmente que eles iriam apresentar algo melhor para o governador. E se eu sou o governador de toda a terra, se eu sou o criador de todas as coisas, aonde está a minha honra? E eu creio, meus queridos irmãos, que quando nós temos essa atitude de desenvolver essa intimidade com Deus, para sermos servos de Deus, aprovados por Deus, com um caráter aprovado por Deus, eu creio que nós precisamos estar honrando o nosso Deus. Ou seja, quando eu dou o melhor da minha vida, mas eu vejo que estamos caminhando num tempo em que estamos oferecendo às vezes aquilo que é o final,
ou o restante, ou o que sobra, nós precisamos oferecer o melhor para o nosso Deus, para honrá-lo, para dizer a Ele que queremos estar cada dia mais perto dEle e queremos caminhar em intimidade com Ele. E o texto vai dizer, em Êxodo capítulo 40, verso 33, que quando Moisés terminou de construir aquela obra, verso 34 vai dizer, então a nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando damos ao Senhor honra, quando o tornamos exclusivo na nossa vida, e quando entendemos que o seu projeto está acima do meu projeto, estamos projetando, sonhando e fazendo planos, mas o projeto de Deus precisa estar em primeiro lugar. Se Ele disser, pare tudo, não vai chegar à terra prometida agora, mas construa um tabernáculo para orar, para se consagrar, para estar perante mim. Nós devemos parar tudo, para estarmos em comunhão com esse Deus. E quando fazemos assim, quando estamos realmente tendo o Senhor como exclusivo na nossa vida, dando prioridade a Ele e honrando Ele com aquilo que Ele mesmo coloca sobre as nossas mãos, o resultado, a recompensa é que a glória do Senhor desce sobre a nossa vida. Podemos perceber a glória de Deus, podemos andar perante a face de Deus e vendo a glória de Deus sobre a nossa vida. Então, servir a Deus é muito mais do que fazer coisas para Deus, é desenvolver a nossa comunhão e intimidade com Deus. E quando fazemos isso, temos Ele como exclusivo, tiramos tudo aquilo que quer tomar o lugar dEle, damos prioridade a Ele e também honramos Ele, a glória do Senhor vai estar sobre nós. Não tem nada mais maravilhoso do que a glória do Senhor, tem nada mais rico para a nossa vida do que a glória do Senhor. Que Deus possa realmente nos conduzir nesse ano com esse desejo de desenvolver a nossa intimidade com Deus, servirmos a Ele com todo o nosso coração. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos e abençoe também pastor Hélio, a sua casa, o seu lar, a sua família, e obrigado pela oportunidade.